Bom dia a todos que estão chegando nessa manhã, dia 29 de fevereiro. Estamos aqui ao vivo no Instagram da Assiste, né, como divulgado aí durante a semana. Vamos ter hoje aí uma live muito especial, né, em parceria mais uma vez aí com a Universidade Veiga de Almeida, a UVA, né, sempre aí parceira da Assiste. E já a gente vai trazer aqui a convidada de hoje, a palestrante, a doutora enfermeira Lidiane Reis, para a gente falar um pouco sobre a campanha do Fevereiro Roxo. Então, já vai compartilhando aí, chamando a galera para cá, para a live, para já a gente começar a falar um pouco mais aí, entender um pouco mais dessa importante campanha, né, do Fevereiro Roxo. Tá? Então, bom dia para todo mundo aí que está chegando. Para quem não me conhece, eu me chamo Wallace, represento aqui Assiste o setor benefícios e parcerias, né? Boas-vindas aí a todos. Esse é mais um clube do conhecimento, né? Hoje um pouco fora aí do tradicional, né? Normalmente as nossas lives, né, no final da tarde, hoje a gente fazendo pela manhãzinha aí com vocês, né? E teremos uma live especial hoje com a convidada, como eu falei, a doutora enfermeira Lidiane Reis, que vai falar um pouco com a gente sobre as pautas aí do Fevereiro Roxo, né? Hoje vamos falar sobre lúpus, fibromialgia e o mal de Alzheimer. Então já vamos aí fazer já até a entrada aqui da nossa convidada para ela já iniciar esse bate-papo com a gente, né? E durante a live a gente também vai falar um pouco da nossa parceira da UVA, né? Que está aí proporcionando aí a participação da Lidiane aqui com a gente. Só mandar aqui o convite para ela já entrar ao vivo aqui com a gente. Ela já vai entrar aqui ao vivo com a gente. Bom dia, Lidiane. A câmera está invertida. Espera aí, que tá dando ruim aqui. Agora foi. Tudo bom, gente? Bom dia. Desculpe a cara, tô com dengue, então tô um pouquinho mais devagar. Mas agradeço muito pela oportunidade de vocês estarem falando sobre uma coisa que a gente, né, a questão do Fevereiro Roxo. Muitas das vezes a gente percebe que as pessoas, elas falam, mas não sabem sobre essas doenças que são tão importantes quanto as demais. E agradeço muito pela oportunidade com a parceria aqui da Veiga de Almeida, né, com a Assiste. Você já figurinha carimbada aqui nas nossas lives, né? O pessoal pede muito. Cadê a Lidiane? A gente adorou a live dela, né? Então a gente está tendo a oportunidade mais uma vez de ter você aqui conosco, né? Em parceria aí com a UVA. Vou até falar aqui rapidinho, tá, Lidiane? Para o pessoal, claro, né? Que é a UVA, nossa parceira aqui da Assiste, na Instituição de Ensino Superior no Estado do Rio de Janeiro, e que através da parceria com a Assiste traz aí descontos, né, especiais para os nossos associados, né? Para os cursos aí de graduação presencial tem descontos de até 83% nas mensalidades para o associado da Assiste. Nos cursos de graduação à distância, mensalidades com descontos de até 82%. E para os cursos de graduação semipresencial, mensalidades com descontos de até 74%. Então, muito bacana essa parceria aí, proporcionando aí esses descontos super especiais para os nossos associados. E quem estiver aqui assistindo a live, ou assistir depois a gravação aqui da live, que vai ficar salva aqui no IGTV da Assiste, do Instagram da Assiste, pode acessar mais informações lá no nosso site, que é o www.assiste.org.br, na aba de parcerias, ou entrar em contato direto com a UVA, né? Informa lá que você é associado da Assiste, para você ter acesso a esses descontos aí super bacanas. E aí, Lidiane, te recebendo aqui mais uma vez para essa live sobre o Fevereiro Roxo, né, te agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite, né? Você é sempre muito solícita, sempre participativa aqui com a gente, né? E é uma imensa satisfação para a gente tê-la aqui. Você eu sempre gosto, né, de destacar aí, né, as competências dos nossos palestrantes. Você me corrija se estiver errado. Doutora em Neurociência da Educação, MBA em Gestão de Saúde, especialista em Saúde da Família e Gestão do Trabalho, Educação em Saúde, e coordenadora de enfermagem na UVA, né? Então, pode até falar um pouco mais, né? Pode falar mais dessas qualidades, se apresentar aí para quem ainda não te conhece, né? Mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Wallace. Gente, bom dia a todos. Eu estou um pouquinho gripada, eu tô com dengue, então vou um pouquinho mais devagar hoje, né? Sou Lidiane Reis, né? Sou doutora na área de enfermagem, sou coordenadora de enfermagem da Universidade Veiga de Almeida, da Barra da Tijuca. Então, entendam-se que trabalhar a educação em saúde, fazer esse conhecimento chegar
a todos é um dos princípios, né, e é uma das diretrizes, né, do curso de graduação. Eu falo um pouquinho que a enfermagem, né, é o meu xodó, mas a gente também tem outros cursos dentro da universidade, então vocês podem conhecer, né, o nosso campus. A gente tem o da Barra, em Marapendi, que é atrás do Marapendi, a gente tem o campus da Tijuca, Cabo Frio e Botafogo. Então, fiquem à vontade, né, a gente, como universidade, a gente traz essas oportunidades, né, e mostrar que a coordenação, né, ela também está junto com os alunos. Então, ser enfermeiro faz isso, né? A gente não fica só resolvendo problemas burocratas, né, de gestão. A gente trabalha e a gente participa nisso, na questão de todas as áreas da saúde, né? A minha área é especialização na área de saúde pública, mas tenho aderência a todas as práticas de enfermagem, né? Eu tenho quase, ai meu Deus, eu vou falar, quase 24 anos de enfermagem. Meu Deus, estou ficando velha. Estou ficando velha, tenho certeza disso. Então, são quase 24 anos de enfermagem, e aí a gente hoje trabalha o que é ser enfermeiro, né? A gente tem que ser como educador e trazer um conhecimento de Fevereiro Roxo, via homenagem a todos, né? A gente precisa divulgar, né? A gente fala muito sobre hipertensão, diabetes, câncer de próstata, câncer de mama, mas a gente esquece de algumas patologias que a gente precisa sensibilizar e a questão mesmo de prevenir, né? Ter diagnósticos, sabendo que são doenças incuráveis. As pessoas que têm essas patologias, elas vão ter que conviver, né? Mas a gente precisa pelo menos diagnosticar e ter a sensibilidade para isso. Eu queria até que vocês começassem, então, aí falando para a gente, né, um pouco sobre, né, de fato, né, o que é o Fevereiro Roxo, né, para as pessoas que ainda não têm tanta familiaridade com o assunto, né, sobre a importância dessa campanha, né, e afinal do que se trata, né, o Fevereiro Roxo, para quem ainda não conhece, né, qual é a motivação dessa campanha? A campanha do Fevereiro Roxo, ela foca totalmente na sensibilização desses exames preventivos, né? A gente fala de prevenção em saúde, né? A gente fala tanto de melhoria de hábitos, mas são 3 doenças que são incuráveis, né? Então, quando a gente fala de lúpus, Alzheimer e fibromialgia, a gente sabe que essa conscientização e o tratamento que a pessoa vai ter que ter, né, adequado, ela vai ter uma qualidade de vida melhor. Fevereiro começou em 2014, então é uma campanha que a gente vai falar que tem 10 anos. Olha como é que é tão recente, né, Wallace? A gente percebe. E como não começou aqui no Rio, tá? Começou em Minas, só para a gente entender. E aí, quando a gente fala de fevereiro, Minas teve um olhar bem diferenciado, né, em relação a isso. E aí eles começaram com um lema assim: se não houver cura, ao menos que haja conforto. Então, a gente não vai ter hoje, né? Eu penso que um dia a gente ainda pode chegar nesse patamar de ter a cura dessas doenças, mas pelo menos a gente tem um conforto para a população. Então, o que a Assiste está fazendo hoje e a Veiga com marketing, a gente precisa falar sobre essas doenças. É muito relevante na sociedade, é muito relevante para a população. E as pessoas não conhecem, né? Se a gente falar um pouco sobre isso, a gente sempre vai falar, mas ninguém tem lúpus, né? Uma vez ou outra eu já ouvi falar sobre fibromialgia. O Alzheimer ele é um pouco mais divulgado, vamos falar, né? Que a gente fala da questão dos idosos. Mas a gente tem que entender que, como qualquer doença, tudo aquilo que não está indo bem é um sinal de alerta do corpo. Então, a gente precisa olhar para o nosso corpo e ver o que tem nesse diagnóstico precoce. Então, Fevereiro Roxo é isso, diagnóstico precoce dessas 3 doenças que têm apenas 10 anos. E Uberlândia saiu na frente, né? É uma campanha que começou em Minas, e aí a gente percebeu que o governo federal comprou a ideia, comprou, né, com as ONGs, pelo governo, e a gente precisa entender que não é só Fevereiro Roxo, a gente também tem o Fevereiro Laranja, né? Mas a gente precisa divulgar isso tanto para os nossos alunos, mas também para os profissionais e os profissionais da área da saúde, né? A consciência, proporcionar o controle desses sintomas e a melhorar a qualidade de vida desses pacientes que já são acometidos, né? Então, era até uma pergunta que a gente tinha, de como surgiu, de quem criou. Então, esse início desse trabalho foi lá em Uberlândia, no caso. 2014, né? Então, se você percebeu, Wallace, são 10 anos apenas, né? É muito recente. A gente precisa divulgar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa entender que o marketing não é só
do meio acadêmico, mas também dos hospitais, das unidades de saúde da família, né, que estão também atendendo essa população. E a gente precisa hoje entender o que eu preciso observar nesse paciente, né? Então, a consciência começa quando eu olho para o meu corpo, que tem algo de errado, né? Então, quando eu vou falar, por exemplo, de algumas dessas doenças, que são 3, então a gente vai ter que falar um pouquinho de cada, até para a gente entender, a gente precisa olhar que são doenças, né? Umas são inflamatórias e, por exemplo, tem doença que é autoimune, né? Ela pode afetar, por exemplo, o corpo todo e vários tecidos. Então, a gente precisa divulgar isso, né? E já entrando até nessa questão, eu até queria perguntar para você, né, quais são então aí as principais condições de saúde, né, que são abrangidas pela campanha, né, e como essas condições impactam aí na vida das pessoas afetadas, né, e suas famílias, né? Você até pode falar mais um pouquinho, né, quais são essas doenças que a gente já falou das 3 que a gente vai destacar mais aqui na live. Né? Então, a lúpus, né? O lúpus, o nome dela mesmo não é só lúpus, tá? É lúpus, aí vem um palavrão, gente. Eritematoso sistêmico, gente. É essa palavra enorme mesmo. Mas ela é uma doença que ela é autoimune e ela afeta todo o organismo, né? Até a pele, as articulações, rins, cérebro. Só que em casos até muito graves, se não for tratado, gente, pode matar. Então a gente percebe que uma doença autoimune, quando eu falo de autoimune, é sempre o seguinte: o sistema imunológico da pessoa, ela começa a atacar tudo que é saudável do próprio corpo, por engano. Então ela entra enganada. Então, a maioria dessas doenças autoimunes, infelizmente, não são conhecidas. Então eu vou falar para você que a ciência, ela está correndo atrás disso. Se a gente parar para perceber que a própria campanha tem 10 anos, né, e a gente ainda não tem conhecimento de como que essas causas dessas doenças autoimunes, a teoria que a gente fala que é mais aceita é que tem vários fatores externos, né? E aí acaba sendo a questão da predisposição genética. Então, por exemplo, alguém da família tem lúpus, né? Ou até mesmo o uso de alguns medicamentos. E aí vem meus alunos falando assim, lá vem Lidiane com farmacologia. A farmacologia não é apenas um cálculo. A farmacologia é saber como o fármaco age fisiologicamente no organismo. Então, eu preciso saber fisiologia para entender como é a ação desse medicamento. E se você entender, a gente está dando um tiro no escuro, né? Então, essas doenças autoimunes, elas são crônicas. O que é isso? A pessoa vai ficar para a vida inteira. Ah, e uma outra coisa muito interessante, não é transmissível, tá? Ah, eu não posso chegar perto de ninguém que tem lúpus. Não existe isso, tá? Ela pode ser controlada caso o paciente tenha tratamento. Então, assim, a gente percebe que os sintomas dessas doenças, elas podem desaparecer. E é muito engraçado, tá? Sem causa aparente. A gente hoje, e aí eu vou falar para vocês que vou colocar o mais ou menos, tá? Em torno de mais ou menos 80 doenças que a gente tem aí autoimunes, a lúpus é a mais grave e importante que a gente tem. Olha que loucura, né? A gente tem uma das mais de 80 e a gente percebe que logo que surgiu o sintoma, a gente precisa procurar um médico. Não tem como, né? A gente tem que procurar uma unidade de saúde. Hoje eu não vou falar de todos os tipos de lúpus, né? Porque a gente tem 4 tipos. As principais, tá? A gente tem formas diferentes, né? Então, se eu for, eu vou dar uma aula aqui de enfermagem daqui a pouco, né? Mas a gente precisa entender a questão da lúpus neonatal. E aí eu preciso, pessoal da pediatria, né, neonatal, que a gente não fala. A criança, ela pode desenvolver um problema cardíaco grave. E é engraçado, né? A gente tem vários exames, vários testes, e a gente consegue, o médico, identificar, né, as mães em risco em relação à criança. E pode fazer o tratamento antes e depois do nascimento. Então, a mulher, quando está grávida, ela pode realizar o tratamento. Isso é super importante a gente divulgar, né? A gente precisa entender que a pessoa vai ficar, né, com a lúpus para sempre. Mas a gente consegue identificar e trazer isso de uma forma muito tranquila. Só que a gente sabe que essas causas, como eu falei, e aí eu vou falar que eu fui estudar também, né? Porque eu também estudo, né? Eu fui olhar um pouco da literatura científica em alguns artigos, tanto da forma do Brasil e fora do Brasil. E a gente percebe que essas doenças autoimunes, ela tem vários fatores e elas podem ser juntas. Pode ser a questão hormonal, pode ser uma causa infecciosa, olha que loucura, né? Genética e até mesmo uma questão ambiental.
a gente tem vários gatilhos. O que são esses gatilhos? É aquilo que pode desencadear o lúpus, de acordo, e aí eu vou falar cientificamente, tá? Em todos os artigos que a gente está visualizando. A gente tem a questão da luz solar, e aí a gente mora onde? No Brasil, num país tropical. A exposição dessa luz do sol, tá? Se caso de forma inadequada, né? Igual a mim, né? Queimada, beça, né? As Ela pessoas também não têm pode costume de usar a protetores, pessoa agora não usa protetor, fica no horário inadequado, a gente sabe isso. Ela pode iniciar e até agravar uma inflamação de lúpus. Não sei se vocês conheciam sobre isso, mas a gente tem que entender que, além disso, a gente tem a questão do câncer de pele. Então, preste atenção, se eu tenho uma pré-existência de lúpus e que eu tive uma exposição ao sol, e aí, de uma forma inadequada, eu posso ter um gatilho para manifestação e desenvolvimento da lúpus. Olha que loucura, né? Será que a gente fala sobre isso? Será que a gente divulga isso? E aí, a gente tem mais dois gatilhos, que são as infecções. A gente tem que ter... A pessoa pode ter uma infecção e ela pode iniciar a lúpus, tá? E aí pode ter a questão mesmo até de recaída, né, da doença mesmo, em algumas pessoas. Pode ser um quadro um pouquinho mais leve ou um pouquinho mais grave. Aí depende muito da situação. Então, a pessoa tem uma infecção no organismo, ela pode também desencadear. E o medicamento, como eu falei para vocês. Tem alguns antibióticos, gente, medicamentos para controlar a convulsão, né, que é a epilepsia, e até para hipertensão arterial. Olha que legal. A gente pode acontecer de desencadear a lúpus, né? Então, a gente precisa ter, né, um diagnóstico, e aí tem que ter um exame físico, e tem exames de anticorpos, que a gente tem anticorpos que são dosados, o hemograma, radiografia, tem biópsia, até o exame de urina. Então, você percebe que o diagnóstico, né, de lúpus não tem um exame, um teste. São vários exames que o médico precisa avaliar, né? Então, se a gente perceber, né, a medicina e a ciência, ela não tem cura. Mas a gente percebe que o prognóstico dessa doença, ela pode ser um tratamento paliativo. E até pode desaparecer os sintomas da doença, tá? Então, se a gente parar para perceber, a pessoa consegue ter um estilo de vida melhor, né? Uma alimentação saudável e tal. Perfeito. Em relação ao lúpus, tem mais alguma coisa que você queria pontuar? Porque eu vou te perguntar também sobre fibromialgia, né? Que também Fibromialgia. A gente tem uma live hoje com muita coisa, né? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Sim, perfeito. Ah, perfeito. Tá. A gente fala um pouquinho do lúpus, né? E aí a gente percebe que a gente tem que ter esses gatilhos que podem aparecer, né? Então, como é que a gente consegue, né, verificar, né, essa questão dos principais sintomas, né? A pessoa fica com uma dor nas articulações, mal-estar, cansaço. Aí você fala assim, Lidiane, peraí, parece muito com arboviroses. Uma dor de cabeça, uma febre, a pessoa começa a emagrecer. E aí a gente começa a ver alterações nos exames de sangue, tá? E alterações na pele. Então, tá aparecendo alguns sinais diferentes, né? De outras patologias. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? As articulações, a gente está num período de arboviroses, né? Pode confundir um pouco com a chikungunya. Então, isso a gente tem que ter esse olhar um pouco mais ampliado, né? Tem algum sintoma específico, algum sinal específico que possa ajudar a identificar mais precisamente? Varia, Wallace. Esse é o problema da lúpus. Ele varia. A pessoa fica cansada, né? Quem não tá cansado, né? Eu tô aqui cheio de dor no corpo e nas articulações. Dores, manchas na pele, e aí você para e pensa, uma pessoa que vai pra praia, né? Como é que a gente vai ver? E febre. Você tá vendo que os sintomas, eles fazem. Por isso que a questão genética a gente precisa avaliar e a questão dos gatilhos. Então, a gente precisa procurar. Por isso que a gente não tem apenas um exame. A gente tem vários exames de sangue. Uma coisa que a gente consegue visualizar é se a gente tem uma redução das células de sangue no exame, né, no hemograma. E aí isso pode ser uma coisa que o médico ele vai observar. Então, percebe que como é uma doença tão nova e também que confunde com outras situações, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí. Principalmente os pacientes, né, que tomam medicação para convulsão e hipertensão, né? Então, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais holístico para esse paciente. E aí, quando a gente fala... Oi, fala, Wallace, desculpa. Não,
só em relação se tem alguma tendência em relação a lúpus, assim, uma faixa etária, um tipo A de alguma ciência classificação. não tem, não tem. A gente pode ver que a gente tem até o neonatal, né? A criança, ela pode ser diagnosticada às vezes na hora do pré-natal. Olha que loucura. Então a gente não tem isso. Vai ser muito das características da doença e os gatilhos que isso pode ter manifestação para estar passando por uma consulta médica. Então, se eu estou num período e eu não melhoro disso, eu já tomei a medicação, por exemplo, fiz lá, deu negativo para arboviroses, mas eu continuo com dor na articulação, estou com dor no corpo, estou com manchas na pele, eu preciso procurar um médico o mais rápido possível para ser avaliado e ver qual pode ser o gatilho. Infelizmente, a ciência está acompanhando ainda, né? A gente tem ainda muitos pontos de interrogações, né? Por causa do lúpus, né? Então, isso é um grande problema. Perfeito. E aí, quando a gente fala de fibromialgia, aí começa. Peraí, lúpus tem fadiga. E aí tem a fibromialgia, né? A pessoa tem dores no corpo. Quem tem fibromialgia, gente, olha, não é para qualquer um, tá? Só que a doença ela é muito mais comum na gente, mulheres. Ai, meu Deus, a gente sofre. E aí a gente começa a perceber que tem vários problemas no sono, ansiedade, a pessoa perde alterações da memória. Então, a fibromialgia, e aí a gente fala da Sociedade Brasileira de Reumato, que coloca isso, que a cada 10 pacientes, 7 a 9 são do sexo feminino. A gente tá ferrado, né? Só que pode acontecer lá aos homens, tá? Então tem 3 lá, né? Não foge. Mas pode acometer idosos, adolescentes, crianças. Então, quando a gente fala de fevereiro roxo, a gente tem que ver a questão do diagnóstico precoce. Adivinha? Não tem causa conhecida. Da mesma forma. Pode ser uma questão genética, pode ser uma questão neurológica, psicológica ou até mesmo imunológica. O grande que da fibromialgia? Dor. É uma dor. Os pacientes, a maioria dos pacientes que têm fibromialgia, eles falam muito que eles não têm qualidade de vida, né? Eles não conseguem realizar algumas atividades comuns do dia a dia, né? Então, a gente não tem um diagnóstico, um exame para fibromialgia. Ele é um exame clínico, né? Então, a gente consegue ver se ela tá. Há uma entrevista, né? A gente o médico diagnostica isso e vai descartando os outros problemas. O que a gente percebe e que dá super certo pelo protocolo de diretrizes é a questão dos exercícios físicos regulares. Porque a pessoa tem uma dor e ela tem uma fadiga intensa, tá? Intensa. Então, assim, a gente percebe o SUS faz esse atendimento de forma integral, ampla, em todo. Lá na unidade de saúde da família, né, na clínica da família, a gente consegue ver a equipe multiprofissional. Então, acolhe esse paciente, né? E aí a gente pode trabalhar com uma questão de analgesia não medicamentosa. E aí eu vou falar a questão das sessões de físio, né? Então, a fisioterapia faz parte muito disso. E a acupuntura. Né? Então, sempre quando eu venho aqui, né, Wallace, eu nunca trago a questão da medicação sozinha, né? A gente tem que trazer as analgesias não medicamentosas, porque o medicamento até tem, mas a gente precisa trabalhar com essa reabilitação desse paciente de forma integral. E aí, a gente tem que ter um olhar muito mais ampliado para ele, né? Até porque ele vai passar a vida toda, né, com esse tipo de dor. Então, fibromialgia é uma doença, como os colegas colocaram aqui, ela é muito difícil, né? Também não tem causa. E a gente precisa fazer o diagnóstico precoce, né? Aquela coisa de, tem algo de errado comigo? Não, como é que eu sinto dor sem parar? Principalmente nas mulheres. Não é que não afete nas crianças, nos adolescentes, nos homens, nos idosos. Afeta. Só que a gente tem uma incidência muito maior, né? Quase 70% a 80% e mais em mulheres. Então a gente precisa ter esse olhar aí, mulherada, né? Tendo, até porque a gente não sabe a causa. E aí, né? Eu falei de lúpus, eu falei de fibromialgia, olha a Rafa falando aí, ó, que ela tem, né? A doença de Alzheimer, e aí, quando você falou mal, né, de Alzheimer, né? Era uma fala que a gente tinha muito, né? Sim. E aí, a doença de Alzheimer, ela também tem um palavrão, tá, gente? Ela é um transtorno neurodegenerativo progressivo. Ufa! E aí a pessoa,
E ele é fatal, né? Porque ele vai deteriorando, né? Ele é um comprometimento progressivo. E o grande problema são as atividades de vida diária, né? Então a gente começa a ver que tem alguns sintomas, né, da parte psiquiátrica. O paciente tem alterações comportamentais. E quando ela se instala, a gente vê, e aí eu vou falar aqui para o pessoal que gosta de fármaco, né? Quando a gente fala de algumas proteínas lá do sistema nervoso central, a gente começa a ver que a doença vai se instalando nesse processamento do sistema nervoso central. E aí começa a dar errado. Esse que é o problema. Começa a fazer um tropismo naquele local. E aí esses fragmentozinhos dessas proteínas, elas não são cortadas certinhas, elas são tóxicas dentro do neurônio. E aí dentro desses espaços que tem lá entre eles. E aí, como é muito tóxico, o paciente vai perdendo progressivamente os neurônios. Olha que loucura. Então, a gente sabe que a doença de Alzheimer, ela afeta diretamente nessa questão do processamento dessas proteínas e afeta no cérebro, né? Na parte da memória, na parte da linguagem, da fala, né? Do raciocínio, da memória, nos estímulos sensoriais e principalmente em pensamentos abstratos. Então, eu falo que a causa também ainda é desconhecida. Ai, meu Deus, Lidiane, hoje você só veio com 3 doenças de causa desconhecida. Então é por isso mesmo, porque elas são... Essa doença, ela também provoca nas pessoas, né, que acabam sofrendo isso, elas acabam perdendo um pouco da noção do realismo, né, das ações que elas estão fazendo. Eu tive um caso na família, então posso falar porque a gente passou assim, bastante dificuldade, né, de enfrentar, de lidar com isso, né, então eu vivi um pouco de perto, um pouco do que é essa doença. A gente vê que há um processo, né? A maioria delas acomete em pessoas de idade, na terceira idade, mas a gente entende que ela é metade do caso de demência é por Alzheimer, né? Então, a gente precisa ter um tratamento mais multidisciplinar. A gente tem isso, né, gratuito para a população. E aí a gente fala que os medicamentos, eles só conseguem retardar. A pessoa não tem cura, né? Os cuidados desse paciente é de tempo integral. Então, aquela pessoa, ela vai voltar a ser criança, né? A gente fala que não dá para deixar ele sozinho ou ela sozinho, né? A gente precisa, o familiar precisa estar muito junto dessa pessoa, né? E tomar muito cuidado, né? A gente entende que o grande problema é a questão até da alimentação, porque eles não comem, eles esquecem de comerem. Eu tinha um paciente que ele falava assim, eu não comi, mas ele já tinha comido. E aí ele falou, não, mas eu não almocei. E assim, para quem não estava de fora, parecia até que a família não estava, né, provendo a alimentação. E não é, ele esquece que ele comeu, né? E a gente tem, nos casos mais graves, né, ele começa a dependência total de outro cuidador, de outra pessoa. E aí o que acontece? A depressão. Não sei se vocês já viram uma propaganda, né, de uma pessoa que está grávida, que é a neta, e que o pai é a filha, e que o pai senta ao lado e pergunta, você está grávida de quantos meses? Ela responde, e no final ela fala, vamos, pai. Aí ele, mas a gente está onde? E é isso. A gente começa a perceber muito a questão da depressão nesses pacientes. Tem muita ansiedade, porque quando a gente fala para ele, olha, mas o senhor já comeu. Ele olha para a gente, né, desesperadamente. E eles ficam muito apáticos, né? Então a gente tem várias fases do Alzheimer, né? E aí é muito forma um pouco lenta, né? A gente começa a entender que esse diagnóstico ele vai oscilando aí depois que começa de 8 a 10 anos. E aí tem os estágios, né? A gente hoje tem 3, 4 estágios. O último estágio é quando o paciente fica muito restrito ao leito e ele não consegue, ele tem dor para deglutir, né? E tem várias infecções. Então, assim, o principal sintoma, a gente tem vários testes, né? A parte da gerontologia, né? A enfermagem gerontológica, né? A medicina gerontológica, é a perda de memória recente. Esse é o sintoma mais característico, né, da questão da doença de Alzheimer. E vai progredindo, né? Então, ele tem, às vezes, a perda da memória remota, que aconteceu agora. Mas ele lembra quando ele era adolescente. Mas quando é mais grave, ele perde. Ele perde tudo.
E aí ele fica muito irritado, ele começa a ter problema na linguagem, na fala, né? Desculpa que eu tô com dor e aí eu tô indo devagar. A questão de não saber onde ele tá, para onde ele vai, né? Fica repetindo várias vezes. E aí a falta de paciência, né, dos familiares é muito grande, né? A gente percebe. Eu falo que o tratamento precisa ter a família na terapia, né? Porque eles não conseguem conversar. Eles não conseguem ter pensamentos mais complexos, né? Eles não conseguem resolver problemas. Eu tinha um paciente que ele dirigia caminhão e ele era o sustento da família. Ele era o provedor. Só que ele não podia mais dirigir, porque ele esquecia aonde ele estava. E aí até que ele foi parar numa rodovia e ele sumiu, né? Porque ele não sabia voltar para casa. Então, isso o Alzheimer tem, né? E aí a dificuldade de sentar com a família, conversar com eles, que ele não vai poder mais dirigir o caminhão, ele não tem como. Ele não conseguia se falar, ele começa a olhar para você, perdendo o olhar. E aí eu lembro que tinha uma neta desse paciente que falou assim, ele perdeu o brilho nos olhos. Só que ele não perdeu o brilho, ele não consegue encontrar as palavras. A memória, a quantidade tão tóxica, né, de proteínas erradas no cérebro, ele não consegue se exprimir. Muitos ficam muito agressivos, né, apáticos, eles não sabem ter sentimentos, né? E eles podem ficar agressivos, sim. Então, imagina você ter uma vida que ela pode ser apagada como uma borracha. Isso é surreal, né? E eles têm a tendência de se isolarem, porque eles são um fardo. A própria família fica desesperada, né, do que fazer, né? E a gente tem vários fatores de risco com isso, essas lesões, né, cerebrais. Então, quando está no estágio inicial, a gente precisa encaminhar o mais rápido possível. E a atenção básica faz isso de muito bem, tá? É a porta de entrada do sistema de saúde. Precisa entrar para a gente ter um diagnóstico precoce. Então, se eu falar para vocês quais os fatores de risco hoje, é a idade. A gente vai falar da história familiar. Então, se tem alguém da família, né, que teve esse processo demencial, às vezes a questão da escolaridade, ela influencia pela questão das atividades intelectuais. Eles não conseguem fazer. Então, quanto é o jogo da velha? É o dominó? Sim. É o baralho? Então, essas características, né, para as pessoas idosas que têm, elas vão fazendo estímulos. Aquelas pessoas que não têm estímulos cerebrais, elas afetam muito mais, né, da questão do Alzheimer. Infelizmente, não tem uma prevenção específica, né? E aí eu vou falar, manter a cabeça ativa, né? Uma boa vida social, o idoso, ele precisa trazer, né? Às vezes ele não tem isso. E aí, hábitos de vida, né? Para poder melhorar, estudar. Eu sempre falo, eu tenho uma aluna que ela tem os seus 60 anos. E ela fala assim para mim, mas eu vou estudar com 60 anos. Eu falei, vai estudar com 60 anos e vai ter uma progressão perfeita, porque você está estimulando, né? Fazer contas de mercado, estímulos, atividades. A gente vê que a questão da bebida alcoólica, do tabaco, tem um estímulo também de poder. Até as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, né? Então, o diagnóstico, né, ele é feito de uma avaliação do médico, não tem como, né? Até para a questão da depressão. A gente tem uma ênfase muito da questão da tireoide também e das vitaminas B12, a gente precisa. E o médico, ele consegue realizar isso muito tranquilamente, né? Que são testes cognitivos. E o enfermeiro também, gerontologia, né? Então, a gente percebe que esses idosos, eles começam a ter déficits de linguagem, de memória, percepção de espaço, aonde eu tô, o que eu faço, né? Então, a gente precisa. E tem as medicações, né? Tem várias. Aí eu vou falar a turma das minas, né? Minas, rivastigmina, memarina. Aí o médico faz os medicamentos, tem até adesivos para isso, mas a gente precisa investigar e melhorar. Falei a beça, né, Wallace, como sempre, né? Nada. A Rafaela lembrou aqui da palavra cruzada, né? Que também é muito usado por eles nesse estilo. Isso mesmo. Quanto mais eu estimulo. E aí, pensa, né? Eu acho que a gente está aqui, né? Algumas pessoas entraram. Será que a gente estimula isso desde sempre? Né? Porque enquanto a gente está jovem não, eu já estou na quarta idade.
Mas quando a gente está, né, na parte, né, num período mais, né, recente, a gente faz esse estímulo, a gente tem hábitos, porque a gente não pensa. A nossa população está ficando idosa, né? Então, a nossa base ela é maior. Então, será que a gente consegue ver? E aí eu vou falar de autocuidado. Eu acho que a gente está precisando disso. A gente precisa se cuidar. Será que a população se cuida? Será que a gente que está aqui se cuida? Será que a gente consegue? Aí você fala assim, Lidiane, você tá com dengue e tá aqui na live. Eu não fui diretamente, né? Mas estou trabalhando, porque eu não conseguia dirigir com muita dor. Mas será que a gente tem esse olhar pra gente? Será que a nossa saúde mental tá? Né? Será que a gente tem hábitos de vida saudáveis? Será que a gente conhecia o Fevereiro Roxo mesmo, com essas particularidades? Nesse olhar de entender que são doenças, né, que não tem cura. A gente precisa falar, a gente precisa vestir a camisa. Não é botar um cartaz. Eu falo isso muito para os alunos. Não adianta entregar um folder, né? Mas é mostrar o que é aquilo, né? O que tem. Quando muitos alunos aqui são meus, né? Já deram aula, eles sabem da empolgação que eu faço, né? De como eu transmito, né? Eu não fico lá lendo o slide, né? E aí eu vou falando, eu vou me empolgando. Eu até te atropelo, né, Wallace? Desculpa. Não, acredito. Eu até comentar se o alerta é até maior, né, para as pessoas que de repente já têm ali na família casos, né, já tá é uma questão ali já genética que pode ser desenvolvida, né, para as Pode ser. próximas gerações, Isso. né? Então a gente precisa olhar a nossa cadeia genealógica, né? O que tem. A gente precisa trabalhar o funcionamento dessas doenças, saber, né? A gente como enfermeiro, eu posso falar como enfermeiro ou como profissional da área de saúde, a gente precisa divulgar, porque as pessoas às vezes estão com esses tipos, estão com esses sintomas e nem sabem, né? A gente precisa ter alternativas, terapia, fisioterapia, trabalhos artesanais, isso faz diferença, né? Ai, gente, eu tô muito velha para estudar. Tá nada, gente, tá nada. Eu sou ligada no 380, né? Não sou nem no 220. Eu já tô no... Mas a gente precisa se sociabilizar, a gente precisa conversar, a gente precisa falar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter a nossa cabeça, né? E ter um sono regular, adequado. Então, a qualidade de vida faz a grande diferença da melhoria e da prevenção dessas doenças que tem há pouco tempo que são divulgadas. Então, não vamos usar só o Fevereiro Roxo, vamos utilizar todo ano, todos os meses. Então, você como profissional, eu preciso falar, eu preciso debater isso, eu preciso trazer isso, eu preciso sensibilizar a população, né, sobre esse tipo, e educar o público. O que está acontecendo? A gente precisa ter esse olhar. É troca, experiência, estratégias. E aí é tão bonitinho. Ai, gente, mas eu não tenho tempo. A gente vai ter tempo depois, né? E aí imagine ter tempo e não ter sanidade, entendimento para aprender e poder gozar a vida de uma forma ampla, né? Olhem para os nossos pais, olhem para os nossos avós, né? Exatamente. Eu tenho mais algumas perguntinhas aqui, se eu puder te passar. Pode. Tem até uma pergunta do chat da Sara. Foi no momento que você ainda estava falando mais sobre o Alzheimer, que ela perguntou se os sintomas, se é verdade que os sintomas começam aos 50 anos. Não, a gente fala que pode aparecer, né, esse processo demencial, a gente até tem essa questão de falar que é da população idosa, mas a gente não pode falar que é a partir dos 50 anos. A gente fala o seguinte, que o Alzheimer ele tem vários estágios. O primeiro é a alteração da memória. Se você tem uma pessoa que ela não tem, né, essa capacidade de realizar, ela não consegue fazer, ela tem dificuldades, né, do processo mesmo de realizar. A gente não pode falar que é acima dos 50, mas qual é o pontapé? Perda de memória, alteração, personalidade também, né? E a questão da habilidade visual, dificuldade, né? E da onde eu tô. Eu tô onde? Eu fui para onde?
Isso pode acontecer. É claro que tem na questão da terceira idade, mas a gente entende, né, que esse processo de adoecimento é uma questão, né, de progressivo, é neurodegenerativo. Pode ser que apareça às vezes depois de 60, tá? Sim. Uma outra pergunta, você até já, acredito que já falou um pouco, né, durante a live, mas de fato, assim, resumidamente, assim, como que você vê, como que a sociedade poderia contribuir para reduzir o estigma associado a essas condições, né, relacionadas a essas doenças e tudo mais? A gente fez muita live no período da pandemia, né? E a gente perdeu isso. Só que a gente tem a inteligência artificial, a gente tem que entender que a rede social, ela precisa. Mas ela precisa ser dessa forma, ela não precisa ser de uma forma lida, sistemática. Eu preciso conversar com o outro. Então, a academia, né, os alunos, os profissionais, eles precisam levantar a bandeira, sim. A mídia, o marketing, tem que falar do Fevereiro Roxo. Por que é Fevereiro Roxo? Primeiro, para a gente poder, né, acender a luz. Porque a gente não fala sobre isso. A gente só vai falar quando alguém na nossa família tem. A verdade é essa, né? Ai, gente, ou eu começo a ter. Isso tem que ser falado para o diagnóstico precoce. A gente precisa divulgar. E isso precisa de todo mundo aqui. Cada um que estiver aqui tem que divulgar, tem que passar, né? Vai estar gravado. Compartilha, mostra, explica para o outro. Traz isso, né? A gente fala tanto de câncer de mama, a gente fala de câncer de próstata, a gente fala tanto de sífilis, mas a gente tem que falar também dessas doenças. A gente precisa ter esse olhar. E a gente tem que fazer. É a única forma de divulgar e entender que a ciência ela precisa ainda estudar muito, né? Até para fazer a descoberta, isso precisa ser vinculado. Quantas pessoas têm e não são divulgadas? O Alzheimer ainda tem muito, mas o lúpus e a fibromialgia, a gente não percebe isso. Então, graças a Deus, lá em Minas, na minha família lá, né, mineira, pensou numa campanha há 10 anos atrás. Para e pensa que quantas pessoas entraram aqui e não tinham conhecimento. Então, a gente, brasileiro, né, nesse mundo, a gente precisa falar sobre isso, até para que a ciência descubra mais e consiga até mesmo a cura delas. Perfeito. Fica até uma dica aqui para quem está assistindo, né? Lembrando novamente que a live vai ficar salva aqui no IGTV da Assiste. Então, você que chegou depois, vai poder depois acompanhar a live, né, desde o início, né? Uma live que está bem bacana, bem, né, com bastante conteúdo aí útil, né, para toda a família, né, para a sociedade como um todo. Então, pega esse conteúdo, compartilha com sua família, com seus amigos, que vai ser muito importante, né? De repente, você tem aí um caso na família que você não está tão atento e aí você vai poder se atentar melhor a esses casos e saber como lidar melhor, né, com essas doenças. Uma outra dica também, a gente está chegando agora no mês de março, né, tem o Março Lilás, e em 2023 a gente fez uma live com a Lidiane sobre o Março Lilás, né? Então, você que não está muito por dentro, a live está salva aqui no IGTV da CIS, então vai lá também, pega essa live, acompanha lá como que foi essa live, muito bacana, e compartilha também. Eu acho que é importante, né, a gente espalhar, né, essas dicas, ligar esse sinal de alerta para todo mundo, né? Eu acho que, como você falou, né, às vezes a gente tem campanhas que são desenvolvidas ao longo do ano, mas a gente tem campanha para o ano todo, a gente tem infinitas coisas que a gente precisa falar, que a gente precisa pontuar e alertar, né, a população como um todo, né, Lidiane? Isso, e assim, compartilhar isso de uma forma de conhecimento, né? Trazer isso para a sala, né? Trazer isso para a comunidade, trazer isso para sua casa, né? Então, o que a gente faz aqui, eu como enfermeira, né, como área de saúde pública, né, a gente precisa entender que a gente precisa divulgar e entender que a maioria dos estudos científicos ainda estão muito aquém do que deveria, né? E aí a gente olha tudo de trabalho científico, a gente precisa estimular isso. Então, vocês que são da área da saúde, a gente não pode ser aquele profissional que entra e fala assim, não, mas eu venho e vou trabalhar na assistência. Mas por que eu estou trabalhando? Né? Como é que eu faço isso? Então, a pesquisa científica, ela faz isso, ela faz a mudança, ela faz o aperfeiçoamento. E é claro, né, conseguir isso. Hoje a gente está vivenciando aí, ó, a vacina da dengue, que eu
não posso falar a minha idade, mas há muitos anos atrás, na primeira epidemia, a gente nunca pensou, né, em ter a vacina. Deixo aqui já aberto, né? A gente vai lá a gente também tem o Instagram nosso lá da enfermagem, Uva Barra. Vai ter uma mega palestra sobre a vacinação da dengue. Então, fico aqui também, ó, para vocês poderem ir lá participar, para a gente ter conhecimento, né? A gente precisa se empoderar, porque as coisas estão acontecendo e é tão rápido. E aí, a gente precisa, eu estou falando que eu estou aprendendo também, né? Então, eu também estou estudando para montar o trabalho, para montar a atividade, e a gente precisa olhar para esses meses, e aí daqui a pouco a gente vai ter, né, o mês de março, né, que é o mês também da mulher. Sim. Olhar essa mulher de uma forma, a mulher trans, a mulher, né, que ela tem as suas multiplicidades, a gente precisa ter esse olhar, né? A mulher preta, sim, né? Que a gente precisa estar divulgando e olhando de uma forma que é a saúde dessas pessoas. Então, hoje eu venho aqui com um olhar um pouquinho diferente, né? Eu falo assim que eu faço as lives um pouco diferente do que todo mundo. Mas não é só dar o conhecimento, né? Trocar, porque eu aprendo com vocês. Mas também agradecer a parceria e eu estou disponível, meu Instagram tá aí, qualquer coisa que vocês quiserem, estou sempre disponível e muito obrigada pela parceria da Veiga de Almeida com a Assiste. Sim. Dá tempo de uma última pergunta? Tem um desafio aqui para você. Vamos lá. O Joaquim mandou aqui que ele viu uma matéria que o estudo apontou que o Alzheimer está mais ligado aos hábitos do que à genética. Ele quer saber se você concorda com esse estudo. Então, a gente tem alguns estudos que tem a questão dos dois, tá? O que a gente hoje sabe de conhecimento correto é que essa toxicidade dessas proteínas, elas vão acumulando. Isso pode acontecer, né, por uma questão genética, que a gente não sabe se é 100%, porque a causa ela é desconhecida, mas também pode ser pela questão neurodegenerativa da pessoa, pelos hábitos dela. Então, infelizmente, a causa certa a gente não tem, mas vários estudos estão apontando diversas causas. E a gente tem que pensar, né? A nossa árvore genética tem algo que a gente precisa aprender. Eu, como enfermeira de saúde pública e enfermeira de saúde da família, né, que vivenciei isso muito tempo, a gente, quando conhece as famílias, a gente trabalha com o nosso usuário, com o ser humano, a gente precisa perguntar, né, os pais, os avós, a árvore genealógica daquela pessoa, para a gente entender, né, alguns tipos de patologias, o que pode ser vindo de herança genética. Vem coisas boas, né, e aí vai depender se vão vir coisas que a gente pode modificar. O que a gente não sabe hoje é se eu tenho uma herança, mas se eu tiver um hábito de vida, uma mudança, né, o estímulo do cérebro, conseguir fazer isso com hábitos de autocuidado, muitas das vezes a gente percebe que esses idosos, né, essas pessoas, elas não acabam aparecendo ao Alzheimer dessa forma. Às vezes de uma forma leve, que é o primeiro estágio, mas não chegando nesse estágio 4. Que o Alzheimer ele tem 4 estágios. Então ele pode estagnar e ele, né, continuar isso. Mas tem medicações, né? Há tratamento. Só não há cura. Então, tudo genético hoje, né? A gente sabe que tem vários temas aqui, se eu pudesse. A gente sabe que está sendo descoberto a cada dia. Então, pode ser que eu estou já falando com vocês hoje, está agora descobrindo outra coisa, né? Então, por isso que a gente, como na área da saúde, como leigo, a gente precisa escutar. Mas a gente precisa tomar cuidado. A gente não tem que olhar no Google, tá? O doutor Google não é o correto, né? Então, a gente precisa ter fontes confiáveis, Ministério da Saúde. Das pessoas, né? Criando um vício ruim, muitas vezes. Né? Vai aonde tem a resposta mais rápida e a resposta mais rápida não é a resposta certa. Né? É catastrófico, né? E aí é o Ministério da Saúde, a Organização Mundial, as secretarias de saúde. Então, tomem cuidado, né? Os artigos científicos aí é uma outra situação. A gente tem artigos que não são artigos que têm uma validade acadêmica, né? Então tem que tomar cuidado, né? Porque tudo que está na internet não é. Então tem que ter bases, né, científicas confiáveis para isso. Então, a gente precisa se estruturar. Porque a informação tem muito, mas qual é a correta, né? Então, a gente precisa hoje respaldar. Então, se tiverem, estou disponível, né? E entenda que tudo que a gente passa aqui, a gente também está aprendendo, né? A gente também está trazendo de conhecimento. Então, ontem mesmo eu fui ver se tinha algum estudo, né, mais recente sobre isso, para eu poder, né, ter propriedade de fala e de argumento para isso. Então, a gente precisa ter esse empoderamento. Sim. Lidiane, queria
Já estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? Live incrível mais uma vez, né? Como sempre. E antes de encerrar, queria deixar aqui nosso enorme agradecimento mais uma vez à Universidade Veiga de Almeida, né? Por essa grande parceria com a CIST. Agradecer também a nossa querida Gisele Machado, lá da UVA, né? Que é sempre muito bacana aqui com a gente, né? Tá sempre junto com a gente. E o nosso agradecimento especial a você, né? Por essa live, por essa riqueza de informação, de conteúdo. Né, deixar agora um espaço aí para você, se você quiser deixar mais algum recado, né, complementar mais alguma coisa, né, deixar uma mensagem aí para o pessoal, deixar suas redes, enfim, fica à vontade. Tá. Agradeço a oportunidade. Se vocês quiserem me seguir, é @enfermagemuva_, né, para conhecer o nosso campus lá, o curso de enfermagem, e temos outros cursos. Então, meu Instagram, que é @LidianeDiasReis. Então, fiquem à vontade, né? Espero que vocês tenham e repassem a informação, né? Divulguem a live, tragam, mostrem o conhecimento, né? Meus enfermeiros, né? Meus futuros enfermeiros, meus acadêmicos, né? E meus profissionais que estão aqui e as pessoas que querem escutar e repassar isso, porque sabem que às vezes dentro da nossa casa a gente precisa de autocuidado. Então, a palavra hoje é autocuidado, né? Cuidem-se. A gente está num momento de epidemia de arboviroses. As coisas não tão fáceis, a gente precisa, eu tô dengosa aqui, né, a voz, né, então eu tô com muita dor, mas nem por isso a gente vai deixar. Então, muito obrigada, agradeço a oportunidade e a gente se vê aí, qualquer coisa, só compartilhar lá pra gente, tá bom? Melhoras, tá? Que você Obrigada. aí mais rápido possível esse quadro aí de saúde, né? Volte com 100% aí das energias, né? E esperamos ter mais vezes aqui, né? Sempre abrilhando aqui as nossas lives, pessoalmente aqui também nas palestras, né? Pessoalmente aqui na nossa sede. Então a gente te aguarda aqui mais vezes, esperamos ter mais oportunidades. Então, muito obrigado. E é isso, pessoal. Obrigado a todos que estiveram com a gente. A gravação da live vai estar aqui disponível no Instagram da CIST. Não deixa de ir lá conferir. E até a próxima live. Foi mais uma vez um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Até a próxima, e como eu sempre encerro, um forte abraço virtual a todos. Tchau, tchau. Beijo.